inclusive o professor Lenny Streck, viu, Caseirão? Fez uma metáfora aqui entre o trabalho do médico e do jurista, né? E eu achei muito interessante aí. Agora, será que vão conseguir colocar esse remédio amargo do Sérgio Moro, que o professor falou muito bem aqui, precisa estar com a gente, viu, Caseiro? Obrigado, viu, professor? Mais uma vez, um grande abraço. Queria só mandar um abraço, professor. Todos nós somos fãs do professor, né? Eu tenho certeza que nós teremos Lula como presidente, o querido Lenny Streck, o homem que mais escreve livros nesse país. Eu um monte deles aqui. Eu sei. Professor, eu tenho esse livro e terei a honra de só me fazer uma dedicatória aqui, viu, professor? Seus livros são o deleite, mas o deleite maior, eu faço uma sugestão, Plínio, o professor ir comer lá, que ele vai comer agora lá um negócio de um salmão lá, com chamblé, lá um negócio organizado, né, professor, na sexta-feira. Isso. Mas o professor deu uma sugestão que eu acho que vale a pena, viu, Plínio? A gente dá uma lidinha num textinho do Machado que o professor deu, eu não tinha lido, chama Teoria dos Medalhões. Eu acho que é a coisa mais genial, professor. Você conhece, Plínio? Explica esse bando de idiota que a gente tem. Eu acho que o Machado ele é um visionário, né, professor? Mas é genial, porque é o Janjão. O Janjão, né, professor? Janjão. O Janjão é um menino que está fazendo 21 anos e o pai dele chama ele, vem, meu filho, senta aqui com o papai, que o papai vai lhe dizer algumas coisas. A primeira coisa, você possui inópia mental, portanto, tens toda a capacidade de se dar bem na vida. Então, eu escrevi tantas vezes já sobre a teoria do medalhão, e eu fiz tantos programas. Você sabe, né, Marcos, que eu tenho 396 programas de Direito e Literatura gravados no YouTube, no tempo que se fazia esse tipo de gravação. Depois o Supremo Depois o Supremo não quis mais, a TV Justiça repassava, e depois, de repente, a TV Justiça começou a querer cobrar da Unicinos, a universidade. E eu dizia, mas eu achava que tinha que pagar para a gente fazer o programa. E aí acabou. Nós não fazemos mais o programa, ficaram 396 gravados. E um deles é sobre a teoria do medalhão. Então, é absolutamente genial. E no final ele diz assim: meu filho, está na hora de dormir. Tudo que eu te passei agora é como se eu tivesse te passando o Príncipe de Maquiavel. Sensacional. Beijo, obrigado. Valeu. Professor Lenny Streck com a gente aqui, sempre delicioso ouvir o professor, né, Caseiro? Mandar um abraço aqui, um beijo para Deise Azevedo. Obrigado pelo superchat. A gente está perguntando se é preciso se inscrever nos cursos que a Fora está oferecendo. Saúde para o Lucão. Precisa se inscrever sim, viu, Deise? O Guilherme vai colocar aqui embaixo o link para você. Aqui também, o Cláudio Alves, que acompanhou toda a entrevista do Lenny Streck aqui, falando: professor, será que o Moro ingressou na magistratura através de algum tipo de fraude ou algo errado com os concursos públicos e os cursos de direito? Aliás, isso é uma dúvida que muita gente tem, viu? Caseirão, notícia fresquinha chegando aqui, que eu quero te ouvir. O Lula acabou de publicar uma foto, sabe com quem? Lá de quem? Hoje tive uma boa conversa com o senador Randolph Rodrigues sobre o futuro do Brasil. Parece que essa teia que o Lula está construindo para derrotar o Bolsonaro vai expandir mais um pouco, não vai não, Caseirão? Obrigado por estar com a gente. Um bom dia para você, boa tarde já, né? Bom dia, boa tarde para você, para os nossos queridos amigos que estão sempre conosco aqui, maravilhoso. Depois a gente ouvir o Lenny Streck, é fabuloso. Esse cara é de uma cultura abissal, né? Incrível como a gente tem tanta gente boa. E o mais interessante, rapidamente, é incrível como essas pessoas dotadas desse nível de cultura impressionante são tudo de esquerda, né, cara? Esses caras da direita são, de uma maneira geral, é como o Janjão lá dos medalhões, são os nécios, são os inópios, têm inópia mental, são realmente imbecilizados. Então, é muito legal. Mas também queria rapidamente, viu,
meu caro Plínio, a gente fazia aqui todos, dizer, primeiro nos solidarizar com mais de 600 mil mortes, né? E por Covid, que é assustador, e nos solidarizar com o Rovai, com o Madrid e com o grande Lucão, né? Somos todos Lucão, ele já passou por uma dessa e sairá dessa fortalecido, eu tenho certeza, né? Então, estamos todos aqui, irmanados aqui numa corrente para que o Lucão saia logo dessa aí, né? Devo ir até São Paulo, talvez até segunda, e vou lá dar uma olhada nele, vou doar o meu sanguinho lá para ele, e assim, vamos todos estar nessa corrente positiva aí, tá certo? Inclusive, viu, criança, né? Tinha uma das pessoas que está acompanhando a gente aqui, perguntou onde doar em Santos, e o Rovai pediu para você dar um... Vocês sabem... Aqui, só agradecer ao Manuel Justino de Jesus Oliveira aqui pelo superchat. É isso aí. Então, é legal, pessoal. Você sabe que hoje, eu não sei se você sabe, mas certamente a maioria dos nossos companheiros que estão aí sabem que o sangue nesse país já foi motivo de muito comércio e já foi o responsável por transmissão de muitas doenças. Eu posso te afirmar que uma grande parte, para você ter uma ideia, das doenças de Chagas que a gente tem nesse país teve sua origem de transmissão sanguínea. O sangue era vendido. Então, antigamente, o cara vendia o sangue e ganhava um atestado de 2 dias. Isso não existe mais, né? Após o SUS, hoje o sangue todo é regulado por uma coisa que chama hemonúcleos, o hemocentro, é uma regulação central. Então, esse sangue hoje, inclusive as testagens desse sangue, passa pelo hemonúcleo, o hemocentro de São Paulo. Então, quem tiver aqui em Santos, tiver essa dificuldade, obviamente, pode doar aqui no Hospital Guilherme Álvaro. É só chegar no hospital, que é na rua Oswaldo Cruz, 197, ali do lado do Supercentro, Oswaldo Cruz, 197, entrada do Hospital Guilherme Álvaro. Fala, eu vou no hemonúcleo doar o sangue, isso é sensacional, né? É uma coisa que vocês não têm ideia o quanto a gente usa de sangue, principalmente para pacientes com doenças hematológicas, pacientes oncológicos. A gente aproveita tudo do sangue, né? As hemácias, as plaquetas. Então, eu faço esse apelo. É um período que normalmente cai as doações, no período de férias, e mais, né? As pessoas não podem ter tido a doença no último 30 dias, né? Então, tem alguns critérios para essa doação. Então, muitas vezes, de tantas doações, você acaba tendo 60% de descarte por conta de ter alguma alteração, de já ter tido alguma infecção. Isso é importante que nós façamos a nossa parte, independente de ajudar o Luquinha nesse momento. Todos os bancos de sangue, os hospitais, usam muito sangue, tá bom, pessoal? Então, é um apelo que eu faço. Ontem à noite, eu peguei uma paciente oncológica com câncer, que eu, de cara, estava com 5,2 de hemoglobina, ganhou 2 bolsas de hemácia. Então, a gente usa na prática muito sangue. Sangue é vida, é uma doação que todos nós podemos fazer, né? Beleza? Tá certo. A Jaciara perguntando aqui, o Luca tá internado em São Paulo, viu? O Jaciara está tratando leucemia e está tendo que fazer essas transfusões que a gente fala. Transfusão. Ele tá tendo baixa de plaqueta, então corre o risco de sangrar. Então, e as plaquetas têm uma meia-vida sanguínea muito curta, então precisa de fazer essas transfusões com mais frequência. Né? Então, ele está fazendo transfusão nesse momento de plaquetas, que é um dos componentes do sangue. Hoje, os bancos de sangue separam plaquetas, glóbulos vermelhos, separam a parte líquida, né, que é chamado plasma. Então, você pode utilizar partes específicas. Só glóbulos vermelhos, se o cara está com anemia, só plaqueta, se ele tem plaqueta baixa e risco de sangrar. Então, a gente hoje faz esse fracionamento do sangue, né? A Marli Mouto já está fazendo uma pergunta aqui. Eu agradeço o superchat, Marli, mas espera só um pouquinho que eu quero ouvir isso, que é um breaking news praticamente. Eu quero ouvir o Caseiro, nosso candidato a deputado estadual, aí sobre esse encontro. O Lula colocou a foto, viu, Caseiro, com o Randolph, e o Randolph colocou a foto com o Lula falando que temos que unir forças. Isso dias depois aí do Ciro procurar a Marina para vice, né? Foi veiculado muito a questão da chapa Cirina, né? E esse encontro aí, acho que como é que você vê isso aí? Parece que está expandindo mais, né? Os tentáculos aí, o Lula, né?
Então, Plinião, legal, você, putz, bem pensado. Tem uma pergunta da Ruth aqui, eu já respondo. Se ela pode doar sangue da hepatite, eu já falo. Mas olha só, é legal esse espaço de a gente conversar isso, viu, Plinião? Eu tenho visto muita movimentação incrível da própria esquerda, né? Já fazendo live para discutir a questão do Alckmin. Eu queria que as pessoas fizessem um pouco de reflexão nesse momento, né? Três coisinhas rápidas que eu vou falar, né? Inclui o que o Plínio comentou. Primeiro, veja o poder que tem um presidente, veja o estrago que esse cara está fazendo. Né? Então, veja, primeiro, a importância de nós termos um presidente. Essa é a primeira coisa. Independente que esse vice, eu pergunto para vocês, o que o vice dele faz? Nada. Segundo, Lula é Lula, Dilma é Dilma, e cada um tem sua característica. Dilma é uma das mulheres mais maravilhosas, mas não era uma política. Né? Era uma pessoa fabulosa, que obviamente foi vítima dos piores golpes que nós tivemos, mas eu acho que a habilidade política que o Lula tem, me parece que ela não tinha. Então, essa é a segunda coisa importante. Segundo, eu queria lembrar vocês uma coisa que é duro para a gente aceitar, até para mim. Leiam a biografia, é interessante, isso aí pode procurar em qualquer lugar, o Getúlio, cara. Ele mandou os alemães, né, a mulher, a Olga Benário Prestes, para a Alemanha, entregou para os nazistas, né? Inclusive foi um grande movimento internacional para que a filha dele, a Anitta... o Getúlio fez isso, ele é responsável diretamente pela morte da... Mas, posteriormente, o Prestes subiu no palanque do Getúlio. Veja isso. Então, eu quero dizer para vocês, cara, que a gente tem que ficar um pouco ligado, porque talvez algumas pessoas que estão numa situação que não foram de uma maneira tão afetada, de uma maneira que eu acho muito impossível, do que representa esse cara, esse governo. Esse cara destruiu absolutamente tudo, em todos os campos, o campo da cultura, o campo da educação. Então, é isso. A gente tem uma situação que é a briga da escuridão, da barbárie, né, contra a luz. E assim, o Lula foi presidente 8 anos, pessoal. Saiu de uma prisão injusta, está com 40%... Pessoal, eu acho que ele sabe o que ele faz muito melhor do que eu, Plínio, provavelmente, né? Eu acho que a gente tem que estar junto com ele. É isso, não ficar jogando aqui areia, que ele tá, deixa que ele sabe o que ele faz, né? Nós precisamos ganhar essa eleição. Esse é o primeiro ponto, né? Então, eu tenho ouvido muito aí, eu fico um pouco irritado. Os caras própria esquerda, Alckmin. Cara, o fato de o Alckmin ter voltado, se submeter, está saindo do PSDB, foi golpeado, traído, eu acho, né, por esse atual Bolsonaro aí. Eu acho, cara, que a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu acho que é mais... O Lula não modificou, ele continua no Partido dos Trabalhadores, ele continua sendo um petista e com as mesmas ideias. Quem mudou foi o cara que está aceitando o serviço dele. Então, eu faço esse apelo para todos. Nós temos que criar a frente maior possível, com todo mundo junto, porque o nosso inimigo é esse, e digo, virá forte, e digo mais, no momento em que apertar e que tiver um segundo turno, Plínio, se acontecer isso, Lula e Bolsonaro, não pensem que é elite, a Globo, a Folha, o Estado vai vir para o Lula, não. Não vai ter escolha difícil. A escolha deles vai continuar sendo fácil a favor do Bolsonaro. Por isso, vamos juntos, pessoal. Vamos juntos, acreditando que o Lula certamente sabe traçar isso de uma maneira muito adequada, né? Mas é isso. Desculpa se eu me estendi, mas é importante só esse raciocínio, né? O Rosário deu uma entrevista para a gente essa semana que ela falou algo interessante, sabe, Caseiro? Que ela falou... o Lula não precisa do Alckmin, mas a luta antifascista precisa do Alckmin, de qualquer um que esteja disposto a isso. Aqui o pessoal falando, aqui comentando também, a Kênia falando que Lula e Randolph certíssimos, o importante é derrotar fascista. O pessoal aqui não gosta do Alckmin, o Luciano Bispo, mas confia no Lula. Mas vamos para as perguntas lá, começar com a Marli aqui, ó, Marli Mouto. Doutor Caseiro, na vacinação infantil, a mãe tem que assinar um termo de responsabilidade se houver reação ao cadastrarem um termo em PDF. É normal? De jeito nenhum, não tem que assinar absolutamente nada. Veja só,
A presença de um adulto, nós já conversamos isso aqui, isso aí é uma barbaridade, porque, veja só, aliás, merece uma menção nisso, você vê que coisa, e a palavra é essa, me desculpe a grosseria da minha palavra, é coisa mais escrota esse governo, é Damares, esse ministro capacho chamado, sei lá o nome dele aí, ministro da Saúde, aí eu não gosto nem de falar. Veja, esses caras não se solidarizaram em nenhum momento, Plínio, com 630 mil mortes. Eu nunca vi esses caras indo no hospital, atrás de uma família, se solidarizar com as famílias que perderam um ente querido, mas se solidarizaram com uma criança, com uma família que teve uma criança que teve um efeito adverso. Veja que inversão, veja que coisa mais... É totalmente lógico. Essa criança... Hoje que não tinha nada a ver com vacina, né? Essa criança tem uma coisa que é chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ela tem uma via alternativa do impulso elétrico que pode dar taquicardia, por exemplo, se a criança tiver uma febre. Se ela tiver febre, ela pode ter cardíaco. Mas o problema é cardíaco, não há nenhuma, zero de correlação. A síndrome de Wolff-Parkinson-White é um clássico, muito comum, e tem tratamento, não tem nada a ver com a vacina. Então, mas veja como as pessoas exploram isso de uma maneira errada. Veja, até agora, uma criança com uma coisa que não tem nada a ver. Agora, a quantidade de crianças que estão sendo salvas por conta dessa vacina e de adultos que estão sendo salvos, eles, em nenhum momento, o que deveriam fazer, não fazem. Então, é uma inversão absurda de valores que deixa a gente absurdamente triste, né, cara? É absurdo isso. A Ruth Nassib aqui, doutor. Posso doar, tive hepatite, posso doar sangue? Obrigado aí, Ruth, pelo superchat. Pô, Ruth, legal. Então, pessoal, vamos continuar contribuindo aqui todos, né? Porque o Rovai está aqui, está Adri, tá dois careca aqui, que vocês não vão deixar de ajudar o nosso fórum aqui, né, pessoal? Nós precisamos até para comprar um fortificante aqui para os cabelos do Plínio aí, do meu, então vamos todos colaborar com a nossa imprensa aqui, que isso é importante, né, pessoal? A gente está ajudando, principalmente nesse ano difícil que a gente vai ter. Sempre falo aqui, essa é a verdadeira imprensa. Essa não é a alternativa. A alternativa é a outra, né? Essa que fez nós chegarmos aqui cheio de esperança. Eu não tenho dúvida que se não fosse Fórum, DCM, 247, GG, do Nassif, o Lula estaria em cana ainda. Então, a gente precisa estar junto aqui. Para estar junto, precisa apoiá-los, né? E assim como eu faço, eu sou membro, e assim a gente tem que estar junto. Olha só, a hepatite é interessante. Se você teve hepatite B ou C, você não pode mais doar sangue, né? Porque eles dosam um marcador que pegam quem está com hepatite, ou quem já teve. Hepatite C hoje é uma doença curável. Você toma hoje um comprimidinho por 8 semanas, você está curado. Mas você fica com o marcador sanguíneo, que é o anti-HCV. Então, quem já teve hepatite B ou C não pode mais doar. Mas quem teve hepatite tipo A, que é muito comum, esses podem doar sangue, porque esse exame nem é feito dentro das sorologias que são feitas na doação. Então, quem teve C ou B não pode mais doar sangue, não. Então, ou quem já teve sífilis, hepatite B, hepatite C, doença de Chagas, esses vírus não podem mais doar sangue, infelizmente, né? E, obviamente, é um HIV, né? Ô, Caseiro, uma coisa que eu quero comentar aqui, antes da gente ir para os finalmente aqui do programa, a gente recebeu uma denúncia hoje do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, né, que está sempre com a gente aqui, o pessoal, mandar um abraço aí para o Tadeu Porto, e a denúncia é que a Petrobras, né, essa mesma Petrobras que está aí fazendo o que tem feito, vendendo o que pode das riquezas do Brasil, está mantendo trabalhadores com Covid em plataformas na Bacia de Campos. Os trabalhadores afirmam que a empresa mantém embarques e desembarques como se nada tivesse acontecido, né? Isso aconteceu, tem uma imagem, inclusive, da P-52 aqui dos trabalhadores no chão, né? Porque com os sintomas da Covid. E junto com isso aí, a gente teve a notícia aí de uma atriz da Globo, inclusive, a Elisângela, que se negou a tomar vacina, negacionista,
foi contaminada pela Covid e agora está internada em estado grave no hospital. Essa propaganda desse governo cada vez influenciando mais as pessoas, né, Caseiro? Infelizmente, né? Cara, na verdade, é impressionante. Como estávamos falando no começo, e por isso que eu falei que a nossa luta, e por isso quanto mais ampla essa frente, melhor, porque nós não estamos diante de nós estamos diante de um fascista, cara. Né? Um cara que destruiu tudo. Veja, as vacinas, a vacinação era uma coisa plenamente consolidada. Né? Essas doenças imunopreveníveis, cachumba, catapora, sarampo, rubéola, poliomielite, estão todas controladas. E nós corremos o risco dessas doenças voltar todas, porque houve uma diminuição muito grande na cobertura vacinal por conta do desserviço desse governo. Né? Eles não têm a menor ideia de como foram aprovadas as vacinas da cachumba, catapora, do sarampo. Se soubesse, não teriam dado aos seus filhos. A vacina do sarampo era cultivada, por exemplo, em fetos, né? Fetos abortados. Células de fetos abortados, né? Então, veja, esses caras, na verdade, é isso que eu estava falando, é a teoria do medalhão. Não dá para nada, são inópios. Então, vai ser medalhão ou vai ser influencer da internet para ficar falando bobagem, coisa que não está faltando, né? As pessoas não têm noção do que tem de segurança nessa vacina. Então, veja, o governo, tudo que ele faz, cria confusão, cria um negócio. Se você não tem sintomas, se você é um contactante de alguém que teve Covid, você faz o exame e deu positivo, o teu isolamento é 5 dias. Olha só, desde que no 5º dia você faça uma outra testagem e dê negativa. Ora, nós não temos teste, porra. Como é que nós vamos ter um teste de... Bom, 7 dias, o que a gente tem usado. 7 dias... do início dos sintomas, 7 dias que nós estamos dando hoje, desde que no 7º dia você esteja absolutamente assintomático. Aí você pode voltar ao trabalho. Se não, é 10 dias. Né? E mesmo que você tenha sintomas leves, você eventualmente pode voltar. Então, assim, não tem sentido liberar uma pessoa com Covid para voltar antes disso. Mas, na verdade, esse governo está aproveitando esse momento para fazer aquilo que ele queria. Né? Que é a imunidade de rebanho, todo mundo se infectar e aí ver o que dá. E eu posso dizer para você, Pedro, escreve aí, tô caseiro, tenho falado aqui profeticamente, falei o que ia ser janeiro. Nós não chegamos no pico no nosso país. Você pega Estados Unidos começou os casos final de dezembro, janeiro, eles estão chegando no pico em algumas regiões e está declinando, mas outras estão em ascensão, quer dizer, estão praticamente no 2º mês. Nós vamos ter esse nosso pico em fevereiro. Nós temos uma quantidade de funcionários, de médicos, de enfermeiros afastados do trabalho muito grande. Né? Então, assim, pessoal, não entre, né? Tem sintoma respiratório, tem que ser afastado 7 dias, ponto. É assim que tem que ser. Ô, Plínio, você está mutado. Agora sim, boa. A Ruth Nassib está agradecendo aqui, ó. Tive A, né? Hepatite. Ruth. Eu também tive A. A foi muito comum. Quem teve A pode doar sangue. Agradecer aqui também o Comitê Lula Livre em Ilhabela. Mestre Caseiro, deixa, por favor, um contato. Será uma honra poder ajudar na sua campanha. Meu cara, vou falar para você. Eu sou um pré-candidato aí, né? Vamos ver se o PT me aceita como um candidato. Eu acho que você. E aí, meu caro, quando isso acontecer, eu escrevo para você, meu cara. Eu vou te visitar pessoalmente. Eu vou para Ilhabela, porque para Ilhabela é um negócio fabuloso. Eu vou te visitar. Nós vamos aí, certamente, comer uma pizza aí no caminho da pizza, ou comer aí um peixinho junto aí. Vamos conversar. Eu vou te visitar pessoalmente. Mas olha, o meu e-mail é mcaseiro, tudo junto, M de Marcos, mcaseiro, @uol.com.br. Podem mandar e-mail para mim, para o que precisarem, que eu respondo tão logo eu consiga, tá bom? Agradecer o Jairo Coelho aqui também pelo superchat. Legal, Jairo. Também o Cláudio Alves aqui, ó, por isso que eu sou a favor da vacinação compulsória. Devemos deixar os loucos se atirarem no abismo. E tem uma última pergunta aqui, Caseiro,
A vacina é contraindicada para criança com autismo, da Liliane Alves. Obrigado, Liliane. Legal, Liliane. Essa pergunta é muito boa e eu sei onde você quis chegar. Mas antes eu queria falar, eu acho que a vacina tem que ser obrigatória. Tinha que fazer uma coisa muito simples. Né? Eu já li, foi algum artista que pôs aí, achei sensacional. Sem vacina, não vota. Sem vacina, não vota. Aí, simplesmente, nós resolvemos 2 problemas de uma vez só. Não é verdade? Não vacinou, você não vota. Pronto. Aí a gente já consegue resolver os 2 problemas de uma maneira bastante simplesinha. Reinsisto que a vacina já é obrigatória desde 8/4/2004, uma portaria chamada Portaria 597. Você não pode se matricular em escolas, faculdades, universidades, ganhar nenhuma nada do governo, Bolsa Família, o que for, se você não tiver com o calendário vacinal das crianças em dias. Isso já é lei, tem uma portaria que regula isso, além da questão do Código do Menor e do Adolescente. Né? Então, sempre foi isso obrigatório. E mais, uma criança, quando vai vacinar, vai com os pais. Imagina que uma criança com 5, 6 anos, 7 anos, ele chega no posto de saúde e fala, eu queria tomar uma vacina. Né? Chegou 5 aninhos, você tem, eu vim sozinho. Ele vai com o responsável. Isso, obviamente, já qualifica, né, o consentimento dos pais, né, e, obviamente, vacinar as crianças. Então, isso tudo que eles estão fazendo é balela. É para atrasar mesmo a vacinação, porque eles compram menos. Né? Essa é a lógica. E morre mais gente. Parece que eles gostam desse tipo de coisa. Em relação ao autismo, isso foi uma das maiores canalices da história da medicina. Foi uma publicação que saiu, publicada numa prestigiosa revista, em que um autor que se desculpou, e esse artigo foi retirado da revista inglesa Lancet, onde ele mostrava, num artigo absurdo, uma relação entre a vacina, principalmente aquela MMR, que é a tríplice viral, com autismo. Ele correlacionou essa vacina com o autismo. Olhem só que doideira, isso não é de hoje. Isso ganhou uma enorme repercussão no mundo. Estudos prospectivos da Noruega, de toda a população da Noruega, dos Estados Unidos e Canadá, mostrou que não tem nenhuma relação de vacina com autismo. Nenhuma relação. Né? Depois eles atribuíram isso ao timerosol, que era uma substância antibacteriana que se punha nas vacinas. Então, vê que os negacionistas são os mesmos. Eles já estavam lá atrás e continuam. Não tem nenhuma relação de vacina com autismo. Criança autismo não só pode, como deve. Eles são grupos prioritários para tomarem a vacina. Não há qualquer relação. Esse artigo foi retratado, foi retirado da revista, mas o estrago que ele fez é enorme. Não tem nenhuma publicação do planeta Terra. Veja, existe estudo de seguimento de mais de 20 anos na Noruega, na Dinamarca, de toda a população vacinada. Nenhuma relação de vacina com autismo ou com qualquer outra dessas doenças. Né? É isso. Plínio, tu está mutado. É que eu estou colocando que está com barulho aqui, o pessoal está reclamando. Mas vamos lá, o seu e-mail qual que é mesmo? É M Caseiro, tá aqui, pega o M e o Caseiro, tudo junto, @uol.com.br, é bem simplesinho, tudo minúsculo, tá? M Caseiro, M de Marcos Caseiro, pode mandar e-mail, pessoal, se tiverem dúvida, tal, tiver problema aqui na Baixada, pode mandar, a gente tá junto, estamos sempre juntos, não esqueçam disso. Então, entrou mais uma pergunta aqui, Caseiro, para a gente encerrar. Sou O negativo, tenho mais de 60 e trato um CA de próstata com neodicaptil. No geral, boa saúde e triplamente vacinado há mais de 3 meses. Posso doar? Então, Rui, teoricamente, pacientes com neoplasia, mesmo que controlados, em uso de medicação, não é critério de exclusão, meu caro. Puta, muito legal a sua... Obviamente, né, você está totalmente tranquilo, que fique bem, mas, desafortunadamente, processos neoplásicos em curso e uso de medicação é um fator de contraindicação. Caseirão, obrigado mais uma vez por esse sextou aqui. Prazer estar contigo. Estamos sempre juntos. Um beijo a você, um beijo a todos e vamos lá, Luquinha. Força, Luquinha. Um beijo. Tchau. Fique bem, Plínio. Tchau, querido. Um beijo a todos. Tchau, pessoal.